Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Manhã no Divã. Hoje vamos falar sobre esses conflitos de sentimentos, de desejos que nos envolve o íntimo e que achamos que pode ser influência, influência mal, influência do demônio, influência dos espíritos. Aqui agora, né, eu estava com um problema na internet e a gente não estava conseguindo fazer um no divã. Agora parece que a coisa firmou, a imagem parou de congelar, né? Diga como é que está chegando aí o pessoal que está entrando aí, né? Me diga como é que está chegando a mensagem, me dá um retorno. Então, a nossa intenção agora é falar desses conflitos que nos atingem, dessas ideias, desses desejos, né, que nos envolve. A Andressa Vassolé está dizendo: olá, meu amigo. Olá, Andressa. Então, Andressa, eu estou em Portugal, estou na cidade de Aveiro, Portugal, e estou fazendo uma manhã de van internacional agora, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esses conflitos íntimos que nos envolvem e que muitas vezes colocamos culpa no outro, né? A Regina, boa tarde. Aí já deve ser tarde, né? Deve ser quase meio-dia. Aqui já são 4 horas da tarde. Então, deve ser boa tarde mesmo. E de onde vem? Eu estou um pouco rouco. Vocês vão estar percebendo aí a diferença da minha voz. É que aqui é verão. E mesmo sendo verão, bom dia, Marcela Pereira, de Denver, Colorado. Ó, tá tudo certo aí para abril, viu? Tadeu fez contato comigo, já comprou a passagem. Patrícia Silva, abraço. Adelsa Cavalcante, Cirleia, Oliveira. Olá, minha amiga, tudo bem? A Zélia de Fortaleza, um abraço, Zélia. É bom reencontrar os amigos do Manhã no Divã, né? Nilceia Moreto, compartilhando aí para nós. Pode compartilhar para chegar a mais pessoas. Então, vamos falar do tema, né? No final a gente vai a notificar as pessoas. Então esses desejos estranhos que estão dentro de nós, o desejo de matar, o desejo de agredir, que muitas vezes vai à via de fato, na maioria das vezes fica só no campo do pensamento. De onde vem isso? De onde vem desejos das quais nós nos envergonhamos. Um grande problema do autoconhecimento é a gente se conhecer e descobrir que sentimos esses desejos, que eles são nossos, que não é ninguém quem nos manda, é nosso mesmo. Nós temos em nós essas características. E aí a análise vai ajudar no autoconhecimento, vai ajudar a compreender, né, que nós somos assim. E a nos conhecer, nós temos uma imagem deturpada de nós mesmos. Uma imagem construída inicialmente pelos nossos pais, na maioria das vezes carinhosos. Tomar aqui minha vitamina C. Na maioria das vezes carinhosos nossos pais. Vamos dizer que nós somos príncipes quando a gente é criança, que somos princesas, que somos pessoas boas, e somos mesmo. E aí vamos criando uma imagem melhorada de nós mesmos. Outra vez, eles dizem que somos maus, crianças desobedientes, crianças más, crianças feias, crianças, e aí criamos também uma imagem menor de nós mesmos, o que a gente vai chamar de baixa autoestima. O fato é que nenhuma dessas imagens nos representam. Nem imagem exagerada,
exagerada boa, nem a imagem coadjuvante ruim que eles colocaram. Nenhuma dessas imagens nos representa. A verdadeira imagem nós vamos conhecer a partir da viagem para dentro de nós mesmos, a partir do autoconhecimento. Então, na análise, nós vamos descobrir esse autoconhecimento. Vamos perceber a nossa verdadeira imagem. Vamos descobrir quem somos. E aí, nesse descobrimento, nós vamos encontrar também essa pessoa agressiva, essa pessoa que tem desejo de morte, morte do outro, morte de si mesmo. Por que não? Nós vamos desenvolver isso. E por uma questão muito simples. A nossa essência é formada, né? O nosso psiquismo é formado pelo id, o ego e o superego. O superego representa as leis, as normas, os costumes, a vida em grupo, a vida social. É o regulador da vida social. Sem o superego, a gente não teria vida social. O segundo é o ego, que é aquele que é o árbitro, é aquele que decide qual é o id ou o superego que vai agir em determinada situação. E o primeiro de todos é o id. O id é a nossa área primitiva. E dentro de nós, então, nós temos dois id, que é o id eros, o id da vida, o id do sexo, o id do amor, o id da preservação da vida, e thanatos, que é o id da morte. Os dois estão dentro de nós, estão em constante conflito dentro de nós, a cada momento se digladiando. E nós vamos definir, aliás, uma história que dois cães começaram a brigar. O pastor alemão, um cão manso, dócil, e o Rottweiler, que é um cão agressivo, mortal. Os dois começaram a brigar. Qual venceu a briga, diz a história. E aí a gente responde, antecipando a resposta, dizemos: aquele que nós alimentamos. Aquele que nós alimentamos mais. Então, dentro de nós tem um pastor alemão dócil, que é o id eros, que é o id da preservação da vida, e o Rottweiler, ou Pitbull, que é o id thanatos, o id da morte. Os dois estão dentro de nós. Nós desenvolvemos os dois na vida primitiva. Então, no nosso psiquismo, ainda é o nosso id ainda é muito primitivo. Então, dentro de nós, os dois estão em conflitos. Ora, que nos vem pensamentos de agressão, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, pensamentos de morte, desejo da morte do outro mesmo. Esse é o nosso thanatos. Mas, ao mesmo tempo, ainda da gente, desejo de companheirismo, desejo de cuidados, compaixão, é o nosso id eros, o id da vida. Então nós estamos lidando, e eles se lutam. Há uma luta dentro de nós. E cabe a nós alimentar um ou outro. Por exemplo, às vezes nós surtamos. O que é o surto? É quando um dos ídios, por exemplo, a conta, e o superego não age. Então, surto. E aí o indivíduo comporta-se como se ele não tivesse razão, porque a razão é o ego. Como o ego entregou as rédeas para o id thanatos, então o indivíduo quebra objetos inanimados, quebra prato, chuta a parede, se machuca, comete crimes e vai estar que pagar depois de forma dolorosa, graças a ele permitir que esse id thanatos conta. Para todo mundo nós estamos nesse conflito. E aí a gente precisa avaliar que são escolhas.
Nós temos as rédeas do nosso próprio destino. Nós não podemos culpar o outro, culpar a Deus que nos protegeu, culpar o demônio, culpar o obsessor, culpar o orixá, culpar qualquer outra instituição externa a nós, porque na verdade esse conflito está dentro de nós. O apóstolo Paulo já falava do homem velho e homem novo na Bíblia. Então nós vamos encontrar várias essa nomenclatura do íntimo. Isso é fundamental para que nós nos conheçamos, para que saibamos que somos aquilo que imaginamos ser. E é assustador. Você descobrir que você é capaz de matar, você já se acha apacentado, você que já se acha evoluído, é assustador. Mas é preciso que saibamos que tudo isso está dentro de nós. Né? E que nós temos essa possibilidade de ter o controle, de administrar esses sentimentos. Porque a manifestação do consciente se dá através dos sentimentos em nós. E é por isso que é difícil definir. Porque embora a gente racionalmente se acha uma pessoa apacentada, do ponto de vista sentimental, nós ainda somos uma pessoa que gosta de brigar. Nós ainda somos uma pessoa belicosa. Eu gosto muito de evocar o Evangelho, porque muitas vezes pessoas se escondem no Evangelho para dizer que é vítima de uma influência. O diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro, quando ele diz: Pedro, me amas? Pedro responde: sim, Senhor. E ele diz: então cuida das minhas ovelhas. E ele diz isso 3 vezes. E Pedro, das 3 vezes, responde: ama. Ou seja, isso é o consciente de Pedro. Pedro, racionalmente, conscientemente, amava Jesus. Mas o inconsciente de Pedro estava no primitivo. E aí, quando eles identificam Pedro, Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. Por que 3? Já que Jesus 3 também. Jesus coincidem, não é coincidência. É Jesus mostrando para ele: Pedro, você me ama conscientemente, mas ele não agiu o inconsciente. O seu eu primitivo ainda está muito latente. É preciso se libertar desse eu. Para se libertar é preciso se conhecer. Provavelmente o apóstolo Pedro, quando envelheceu, que quando Jesus foi crucificado ele era novo. Quando ele envelheceu, ficou velhinho, todos gostavam, que foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo, ali sim ele desenvolveu o verdadeiro amor por Jesus. Mas até então ele era apenas um jovem esforçado, como todos nós somos esforçados. Então é essa a ideia. Então o conflito existe dentro de você, existe dentro de cada um de nós. E nós é que temos que dialogar com esse conflito, avaliar de onde ele vem, por que sentimos isso, para a partir daí vencer a etapa. O nosso compromisso é conosco mesmo, com o Deus interno, não é com ninguém. Nós não devemos nada a ninguém, a não ser a nós mesmos. A nossa própria consciência, ela nos acusa, ela nos libera, é o nosso superego que está relacionado às nossas atitudes do id. Não vamos dizer que não existe uma influência externa, mas essa influência é secundária. É alguém que se soma aos nossos sentimentos. Se aparece alguém para nos influenciar, é alguém que já está sintonizado com os nossos sentimentos. Mas o nosso sentimento existe antes. Portanto, se a gente mudar o que sentimos, se a gente conhecer a nós mesmos, identificar e administrar esses sentimentos, não vamos atrair seres que vá nos empurrar para o mal. Na verdade, ninguém empurra para o mal. Somos nós que encaminhamos para o abismo, por escolha nossa, por opção pessoal. Isso é que é doloroso no autodescobrimento. Você não vai colocar a culpa em ninguém, nem nos seus pais, nem no pastor da igreja, nem no padre, nem no demônio.
em nada. Você é o único responsável pelo seu destino, pelas suas escolhas. Você colhe hoje, plantou ontem, e colherá amanhã, planta hoje. Então, não se queixe, apenas se conheça. Conheça a si mesmo, faça análise. Agora vamos, daqui a pouquinho teremos uma entrevista em uma rádio em Portugal. Se for permitido, eu vou transmitir daqui a mais ou menos 1h30, 5h30 aqui. 5h30 no horário de Portugal, seria 1h30 no horário do Brasil. 4 horas de fuso horário. Aí eu vou transmitir pelo Aloísio Palestrante, não vai ser por esse Face. E mais à tarde, mais à noite também, uma palestra, que, se não me engano, é 8h30. Os horários aqui são 8h30, 9 horas. Deve ser 9 horas da noite. 9 horas da noite às 5 horas da tarde. Então eu sempre vou estar ao vivo desses horários, transmitindo. Então, 1h30 da tarde, uma entrevista na rádio. E 5h30 da tarde, horário do Brasil, viu, gente? É uma palestra pelo Aloísio Silva Palestrante. Não é pelo Aloísio Silva Psicanalista. Ok? E estaremos aqui em Portugal essa semana e a semana que vem inteira. Então amanhã no Divã será transmitido sempre por aqui. Amanhã, sábado e domingo, eu tenho uma atividade aqui, vou participar de seminários, fóruns, então não dá para fazer transmissão. Vou tentar transmitir também pelo Aloísio Palestrante. Na segunda voltamos para amanhã no Divã. Vocês perceberam aí que em alguns momentos a imagem congela. É uma característica, me parece, da internet local aqui. Então não tem o que fazer, né? Nós estamos aqui em Portugal. Se eu não fizer isso, eu não consigo transmitir. Viram que aquela transmissão lá do aeroporto de Lisboa foi uma transmissão, não foi uma transmissão legal, porque estava dando esse delay, esse congelamento de imagem. Estamos aqui na cidade de Aveiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco da imagem. Talvez o sol atrapalhe, né? Aqui é uma cidade histórica, uma cidade litorânea também, de praia. É um lugar muito bonito. Pra vocês terem ideia, estamos em pleno verão e a temperatura 17, 18 graus agora à tarde, de manhã chegou a 14, 15. Então é diferente do verão do Brasil. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui para vocês verem alguma imagem aqui da janela do hotel, onde estou hospedado, né? A imagem da nossa cidade de Aveiro. É uma cidade conhecida como a Veneza portuguesa. Eu vou ver se em algum momento mostro os bairros onde os barcos, onde as pessoas saíam, como se fossem os barcos de namorados, passeio, museus, é uma cidade antiga, né? Tem mais de quase 2000 anos, né? Então é uma cidade muito antiga, da época ainda dos mouros. Então é um espaço muito bonito e nós temos a oportunidade aí nesses dias de conhecer. Vamos ficar aqui 2 semanas fazendo conferência, lançamento do livro Convivências, também autografando o livro Terapêutica do Perdão, Por Entre as Dores. Enfim, 2 semanas aqui conversando, dialogando, fazendo palestras, fazendo atendimentos e divulgando a psicanálise, divulgando o espiritismo, né? Eu sou espírita, as pessoas já sabem. Mas é essa ideia aí que a gente, para quem está entrando agora, nós conversamos hoje, depois vocês vão poder assistir o vídeo todo, nós conversamos hoje sobre a questão dos conflitos internos, que fica parecendo que a gente está sendo influenciado por entidades. E na verdade não é isso. Nós conversamos que os nossos conflitos são íntimos. Os nossos id, o id eros, id da vida, id do amor, id do sexo, e o id thanatos, o id da morte. Então nós estamos em constante conflito, os 2 ids. O id eros, que representa na linguagem cristã o bem, e o id thanatos, que representa na linguagem cristã o mal. Mas é só a linguagem, porque thanatos é só a morte, né? Então todas as vezes que desejamos a morte, a nossa morte, a morte do outro, o id thanatos está dominando. Toda vez que desejamos a vida, o amor, o progresso, é o id eros. O sexo é o id eros. Então esses estão em conflito. É o bem e o mal dentro de nós. E desses ids vão surgir os sentimentos que vão
que são impulsionados por esses ids. Então o id Eros vai lançar, por exemplo, sentimentos de compaixão, sentimentos de companheirismo, sentimentos de desejo de prazer, sentimentos de amor. O id Thanatos vai lançar sentimento de culpa, de ódio, de inveja, de autoflagelação. Então são esses sentimentos que estão dentro de nós. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, no id Eros, o sentimento da admiração. No id Thanatos, o sentimento da inveja. Então a admiração e a inveja é o mesmo sentimento regido por dois ids diferentes. Então fica parecendo uma força interna, mas tudo está dentro de nós. E aí a gente vai escolher, que é a consciência, tem a opção de escolher. Então se eu tenho muita raiva, se eu tenho vontade de agredir uma pessoa, é o id da morte, mas aí o ego vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Porque se eu agredir uma pessoa agora, eu posso ser preso. Então o ego, utilizando do superego, da lei, para poder segurar o id Thanatos. Então, eu quero matar uma pessoa, me fez mal, me fechou no trânsito, e eu quero matá-lo. Eu não vou fazer isso porque o ego não vai permitir. O ego vai dizer, não posso fazer isso, né, senão eu vou tomar cadeia. Então, quando eu me entrego, o tal barraco que as pessoas fazem, quando eu me entrego, eu parto para cima do outro e agrido e tal, naquele momento eu surtei. Eu estou regido pelo id Thanatos, porque eu surtei. O ego se enfraqueceu e permitiu que o id Thanatos tomasse conta da situação. Vocês sabem que o que separa o psicótico do neurótico, que somos nós, neurótico é o que a gente chama de normal, e psicótico é aquela pessoa que não tem controle sobre a realidade, não tem contato com a realidade. O que separa os dois? É que o psicótico ele está regido pelo id, e o neurótico é regido pelo ego. No entanto, os dois podem escutar. Os dois podem se entregar ao id Thanatos. Meu irmão, ele é psicólogo, Joaquim, e ele participava de um projeto muito legal, o CAPS, que dá direito aos doentes mentais, aos psicóticos, a passear gratuitamente no ônibus coletivo. E aí ele ia para as faculdades e dar palestras sobre isso. Eu convidei ele para dar palestra para os meus alunos na disciplina de psicologia. Eu dava aula de psicologia e ele foi dar uma palestra. E ele estava falando do projeto Pinel, que é a ideia de você liberar o doente mental na rua, para que ele tenha uma vida normal. E aí uma aluna, uma moça, falou com ele, mas não é perigoso? E meu irmão disse, por quê? Ele disse, porque essa pessoa pode surtar. Ela pode surtar e agredir. E ele olhou para ela e disse, você pode surtar e agredir. É só mexer no seu ponto fraco. E aí ela falou, eu não tinha pensado nisso. Então todos nós estamos sujeitos a esse surto. Esse surto seria o abandono do ego ao id Thanatos. Então a todo momento nós temos que estar refletindo. Eu vou dizer uma palavra áspera para minha esposa, aí ela vai fazer uma greve comigo, então eu não vou dizer. Eu vou dizer uma palavra áspera para um amigo e eu posso perder a amizade. Então aí eu controlo. Eu vou dizer um desaforo a um filho, ele vai ficar magoado comigo. E ao ficar magoado vai doer em mim. Então eu não vou agredi-lo. Eu vou dizer um desaforo para os meus pais, é uma falta de respeito como filho. Então eu não vou fazer isso. Percebe? Então todo o processo de controle, veja, é controlar, não é reter, não é conter. Existe a pessoa calma e existe a pessoa contida, que são situações diferentes. A pessoa calma é aquela que administra o sentimento de agressão. A pessoa contida é aquela que segura. Ela segura externamente, mas internamente a cabeça dela continua. Ela continua pensando por que ela não fez e tal. Essa pessoa contida é um perigo, porque é como se fosse uma panela de pressão, ela pode explodir se não tem vazão. Né? Então, a ideia é administrar, não é conter. É dialogar com seus próprios sentimentos.
Por que que eu vou dizer isso? Qual a consequência em dizer isso? Por que que a pessoa me fez tal desaforo? Será que ela não está mal? Então, quando eu dialogo, quando eu permito que o id eros participe do processo, a tendência é eu ter um controle, eu ter uma administração do sentimento. É diferente de eu conter o sentimento. Então é esse diálogo que tem que acontecer. E para isso a gente tem o superego, que são as leis, a moral, a civilização. E a gente tem o eros, que é o que vai tomar a decisão. Então o ego vai tomar a decisão. Então jamais se entregue à fúria, se entregue ao surto de raiva. Quando você perceber que está desequilibrada, recolha-se. Recolha-se, medite e perdoe. O livro terapêutico do perdão trabalha exatamente isso. A ideia é perdoar. E perdoar não é da boca para fora, é processar, é compreender. E aí só depois virá o perdão. Só perdoamos quando compreendemos. Ok? Eu espero que tenham gostado aí da nossa contribuição por hoje. No manhã no divã. Voltamos na segunda-feira. Tá vendo? Começou a deles. Voltamos na segunda-feira para dar continuidade. Agora eu vou fazer a apresentação das pessoas que estavam aí assistindo, participando, porque afinal, né, é injusto com elas não anunciarem que a gente tem gente do mundo inteiro. Eu estou em Portugal, na cidade de Aveiro, na região de Aveiro, em Portugal. Mas tem gente do mundo todo. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver que tem gente do mundo todo. Mas é gente mesmo, olha. Alguns eu já li, viu, gente? Alguns eu já li. Então, eles estão dando recados. Felipe Pereira, Maria Souza, Tiago Barros. Boa tarde a vocês. Compartilhem para nós. Andressa Vassolé. Um abraço, Andressa. Andressa é uma pessoa fantástica. Natália é uma grande comunicadora, psicanalista, é coach, faz um trabalho fantástico. Josi Pinheiro, Patrícia Silva, Maurício Cunha, um abraço, Maurício, Deus te abençoe. Regina Linhares, Andressa diz, olá amigo, já até anunciei, né? Marcela Pereira, Regina Linhares, boa tarde. Cileia, né? Minha amiga Cileia. Cileia, nós somos amigos da adolescência. Sou fantástica, inteligente, consciente aí. Sou fã da minha amiga Cileia. Te amo, Cileia. A Zé Pereira, querida Zé Pereira, minha amiga, que me segue sempre. Deus te abençoe. Marcela Pereira, good morning. Adriana de Recife, Pernambuco. E mais. A Cília está dizendo boa tarde, amigo. Zélia está dizendo também. Zélia, ela é Fortaleza. Olha só, Nordeste brasileiro, lindo. Fortaleza. Nilceia Moreto. Não está dizendo de onde que é, então vamos continuar. Zilma Franhols. Espero que está dizendo certo. Marília Melo, gente, é de Milano, de Milão, Itália, minha amiga querida. A Natasha Fiel, olá Aloísio, minha amiga Natasha Fiel. A Feníxia Russo, um abraço, Feníxia. Zé está dizendo, sucesso na terra lusitana. Aqui em Portugal é chamado País da Luz. Durante o Império Romano, como eles eram poucos, Portugal é pequenininho, né, para não ser invadido pelos romanos, à noite, eles seguravam tochas e ficavam longe um do outro. Então, de longe, os romanos viam um clarão e pensavam que tinha 10 vezes o número de soldados que existiam. Com isso, não invadiam Portugal. Durante muito tempo se preservaram assim. Por isso que é chamado País da Luz. Linda história, né? Josué Barbosa, João Mendes, Rosiner Nascimento, deve ser Rosiner, se for Rosiner, me desculpe. É lá dos Estados Unidos, parece que é de Boston, não é isso, Rosiner? Marlon
Eduardes, boa tarde, Marlon. Dalva Rangel, boa tarde, Dalva. Um abraço, querida. Kelly Menezes eu acho que é lá de Pernambuco também. Valéria Massi. Marília está dizendo, agora melhorou, mas estava cortando, eu sei, Marília. E Ionara Rocha, minha amiga Ionara e o Luigi, são lá da Flórida, né? Lá da Flórida, lá de Broward. Teve um problema lá agora, aí, né? Uma ventania forte, um tufão, mas conseguiram sobreviver. Rodrigo de Jesus, abraço, Rodrigo. Rodrigo também eu conheço há muitos anos, é um amigo da juventude ainda, legal. Um abraço para sua mãe, Rodrigo. Rafaela Paixão, minha amiga psicanalista lá de Petrópolis. Se você mora em Petrópolis, tá aí uma boa psicanalista, hein, gente. Eu garanto, hein? Mary Menezes, o Robinho lá de Nova York, Estados Unidos. Ó, dos Estados Unidos está bem presente aí, né? Então, Denver, Colorado, Nova York, Flórida. Deixa eu ver mais, depois do Robinho. Fábio de Almeida. Malu Rocha. Malu está dizendo, boa tarde, querido. Obrigado, Malu. Boa tarde para você também. Marcelo Honorário Silva. Rita de Cássia Cesana. Minha querida amiga Rita, grande professora, admiro muito. Urge Barreto da Fonseca, um abraço, Urge. Compartilha para nós. Lorival Venturini da Costa, um abraço. Gracineide Bezerra de Belo Jardim, um abraço, Gracineide. Está em Belo Jardim agora, início de outubro, dia 5 é quinta, 6 é sexta, 7 de outubro. Devo dar uma palestra na região na sexta-feira à noite. Cláudia Lima, na dia 7 é o curso de psicanálise, né, em Belo Jardim, turma Belo Jardim, mas na sexta eu vou dar uma palestra aberta, né, numa cidade próxima de Belo Jardim, que a nossa querida Márcia Márcia Cristina, psicanalista, está organizando. Cláudia Lima, um abraço, Cláudia. Lorena Guilhermina Ottoni, ô minha amiga, quanto tempo, hein? Um abraço para você, hein? Eu estou sempre curtindo suas postagens no Facebook. Ivaldo Neto, abraço, Ivaldo. Shirin Marques, Marcilene, um abraço, Marci, tá? Deus te abençoe. Karine Gonçalo, abraço, Karine. Eli Gomes, um abraço, Eli Gomes. Patrícia Costa, Roseli Fonseca, nossa, quanta gente, né, pessoal? Vitor Almeida, um abraço para você. Lorival Venturini dizendo, boa tarde, professor, grandes palavras. Obrigado, Lorival. Vamos lá. Igor Cordeiro, Raquel Mangia, Luiz Felipe Oliveira, Luciana Fiel, a irmã da Natasha, aí presente a Luciana Fiel. Carlos José Leal, meu amigo Carlão lá de Colatina. Jamile Said, um abraço, Jamile. O Lorival Venturini Costa é do Rio Grande do Sul, Brasil, terra maravilhosa, hein? Estive aí, em São Leopoldo, Gramado, Canela, Porto Alegre, que mais aqui nome de uma pessoa, de um herói, do herói da guerra, não vou lembrar ainda, enfim, né? O Vitor Almeida de Ubá, tá mandando abraço. Aniele Godinho, que mais? Já falei, Jamile, Carol já falei, Luciano já falei, Luiz Felipe, que é nosso aluno, Felipe é de Anchieta, Espírito Santo, e Luiz Felipe tem um grande futuro, viu? Um jovem muito dedicado aos estudos da psicanálise. Tenho certeza que formaremos aí mais um grande profissional. Quem mais? Raquel Manja, já falei. Igor Cordeiro, um abraço, Igor.
aí, professor, pois é, Luiz, eu estou aqui em Portugal, na cidade de Aveiro. Roger da Sueli, saudade do meu professor querido. Obrigado, meu amigo Roger. Deus te abençoe. Acho que acabou. Muita gente, muito carinho. Muito obrigado aí pela atenção. E segunda-feira, mais ou menos nesse horário, estaremos de volta amanhã no Divã. Durante o fim de semana, vamos transmitir pelo Aloísio, seu professor, atividades, seminários, palestras. Hoje, daqui a pouco, temos uma entrevista na rádio. Enfim, eu tenho... é bom assim, sabe por quê, gente? Isso que aí a saudade da família não é tão forte. Porque a gente fica sempre com a cabeça ocupada, né? E a voz é que é difícil, manter a voz com problema de garganta, mas tendo que falar, fica difícil, né? Mas eu estava com saudade já do meu público aí do Manhã no Divã. Luciane Boechat está assistindo, um abraço. Abraço, meu amigo, está dizendo a Luciane. Então, meus amigos, compartilha esse vídeo. Pode viralizar ele, pode transformar em YouTube, em vídeo do YouTube, postar no WhatsApp. Olha, hoje eu postei um vídeo no WhatsApp. Quem é meu contato recebeu. Sabe qual é o assunto, pessoal? Eu falei sobre... Nossa, esqueci. Mas está no Facebook. Hoje eu postei no WhatsApp. Então, quem quiser receber os vídeos no WhatsApp, são vídeos pequenininhos, de 5 minutos, 3 minutos. Quem quiser receber vídeo no WhatsApp, coloque aí o contato, o seu WhatsApp, que aí não esquece de colocar o DDD, viu? Se for um outro país, o código do país. Mais, por exemplo, Brasil é mais 55, o DDD do Espírito Santo, que é 27, que é o meu caso, e o número do celular. Então coloque aí direitinho, que a gente envia para você via WhatsApp vídeos mínimos e textos, né? Uma vez por dia. Eu não fico mandando corrente, bobagem não. Eu sempre mando mensagens ligadas à psicanálise. Então, uma vez por dia, ou eu mando um texto, ou eu mando um vídeo. Se você quiser receber, é só colocar aí o número, ou mandar também para o meu WhatsApp, ou se quiser, mandar pelo Messenger, que é particular. O WhatsApp é... Vou falar rapidinho, que o pessoal já chegou para me buscar para a rádio. Está ouvindo aí o barulho do telefone? Então está na hora de terminar. Meu WhatsApp é mais 55 27 9 9764 4131. 27 9 9764 4131. Fiquem com Deus e muita paz.